chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aí com a gente mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes o pessoal protesta para ir no médico, que são as dores, gente. Dores crônicas, isso mesmo. Tem gente que tem aquela dorzinha a vida inteira. Ou então não liga para ela ou procura diversos especialistas, mas não chega a uma conclusão, ela sempre está ali. Ou então faz aquele processo infeliz que é da automedicação, né? E a dor continua ali. E às vezes ela aumenta de uma maneira que você não aguenta mais, mas não sabe para onde ir. E a última etapa que você pensa é quem? Um neurocirurgião? Um neurologista? É isso mesmo? Então, é sobre isso, dores crônicas, que a gente vai conversar hoje com o neurocirurgião, o neurologista Rodrigo Marcelos. Rodrigo, boa tarde, obrigado pela presença, doutor. Boa tarde, e é isso, né? Eu acho que muita gente chega no consultório com aquela dor que já está há alguns anos sentindo, ou então que ela começou a incomodar demais e chegou lá, no neuro. Como é que ela chega no neuro, doutor? É bom a gente enfatizar que dor não é normal. Não é normal, eu tenho essa dor, é normal. Não, a dor é um sinal de alerta. O corpo ele precisa te avisar que tem alguma coisa errada e ele avisa com a dor, né? Então, aquela dor que a pessoa cultiva ali, já é companheira de todo dia, aquilo ali é um aviso, às vezes crônico, de que tem alguma coisa errada, né? Então, é sempre importante a gente começar a entender desde o início para que a dor não cronifique. Quando a gente fala de neuro, a pessoa já pensa na cabeça. Aí fica assim, não, então é só quando é dor de cabeça, quando é uma dor nessa região, né? Na região do tronco da parte de cima. Mas tem outras dores que o neuro pode também fazer o diagnóstico, né? Como dores crônicas nas costas, por exemplo. Muita gente pode achar que é muscular e não é. Isso, o neurologista, o neurocirurgião em específico, são especialistas no sistema nervoso central, né? Então, a gente, no sistema nervoso central e no periférico. Então, nós estamos treinados e temos um treinamento bem rigoroso, não só nas doenças do cérebro, mas também da coluna, cervical, dorsal, lombar e até dos nervos periféricos. Então, nós estamos habilitados a lidar com diversos tipos de dores. Porque assim, quando uma pessoa sofre um acidente de carro, vamos colocar assim para o pessoal em casa entender, e vai para o pronto-socorro, ele não é só atendido por um médico especialista na musculatura, que agora me fugiu o nome, não é atendido só pelo cirurgião ali na hora. Os neuros, eles são chamados também para ajudar nessa avaliação primeira, né, para ver se está tudo correspondendo, né, doutor? Sim, estamos sempre presentes nas emergências para lidar com os traumatismos crânioencefálicos, os traumatismos de coluna. Então, principalmente tudo que envolver o sistema nervoso, seja ele na cabeça, seja ele na coluna ou até nas extremidades, a gente vai estar presente. Tem muita gente que tem aquela dor nas costas crônicas. Aí já foi lá no médico, já fez tratamento disso, fisioterapia daquilo e aquela dor não passa. Quando que ela tem que ir para o neuro? Como é que ela chega no neuro, nessa questão, principalmente das dores das costas, que eu acho que deve ser uma das maiores reclamações hoje em dia? Muita gente procura principalmente o neurocirurgião, quando é a questão da coluna, porque vem com uma dor e essa dor está atacando em choque, ou queima, ou já tentou várias medicações e não teve sucesso no tratamento. E aí a gente observa são as compressões dos nervos, né, quando é uma hérnia de disco, no caso, ou então alterações a nível muscular. A gente estava até conversando antes de todo mundo que sente dor na coluna lombar, nas costas, né? 80% tem dores musculares. E aí o grande culpado, a grande doença do século XXI, né? O mal do século, que é o sedentarismo. O sedentarismo é praticamente uma doença. As pessoas pararam de se mover, passaram a sentir dor por imobilidade, por fraqueza. Então, as pessoas que não têm uma vida ativa acabam desenvolvendo dor crônica, porque fica em má postura, porque a musculatura é fraca, porque vai fazendo um esforço rápido e acaba machucando a coluna. Então, 80% das pessoas que chegam no consultório hoje, elas têm uma dor muscular. E aí o que a gente precisa é de uma reabilitação progressiva, né? Não dá para sair, eu costumo comentar no consultório, não dá para sair hoje aqui do consultório e ir para o CrossFit.
A gente vai começar com um trabalho multidisciplinar, fisioterapeuta, com os alongamentos, um nutricionista para equilibrar a dieta e às vezes até mesmo o psicólogo para um equilíbrio emocional, porque a dor é sentida pelo cérebro. Então o cérebro precisa funcionar corretamente e isso envolve também a questão da psique. E aí desses 80% que se separam de dor muscular, dos 20% que sobram, que realmente tem alguma degeneração da coluna, só 2% teriam uma indicação formal de cirurgia. Então já deixa aí um alerta que se opera muito e se trata pouco o problema. É isso que eu ia falar para o senhor. Se opera demais, assim, as pessoas... Quando tem o famoso bico de papagaio, hernia de disco e tal, a pessoa, quando ela já é diagnosticada com aquilo, a primeira coisa que ela fala, que ela vai no ortopedista. Foi lá, fez, porque estava com dor e tal, vai para fisioterapia, não deu certo, a primeira coisa, vou ter que operar. Mas nem sempre é assim. Muita gente acaba começando os tratamentos fisioterápicos e falham. Abandonam, e aí, né? porque sentem dor durante os exercícios. E aí o importante é a gente estar ali coordenando e orientando a fazer os exercícios de maneira devagar, progressiva e que seja algo confortável. Imagina você estar fazendo um tratamento e sentindo dor todo dia. Tu vai abandonar. Então, o tratamento tem que ser sempre de maneira confortável, algo que seja agradável. Fazer um alongamento de maneira leve, dentro do limite, fazer uma caminhada todo dia. Esses são detalhes importantes, sabe? É o devagar, progressivo, mas sempre. A gente estava conversando fora do ar, doutor, que era uma dúvida que eu tinha, que eu particularmente achava que as pessoas tinham preconceito de chegar no neuro. Porque do mesmo jeito que tem o psicólogo e o psiquiatra, as pessoas pensam que são doenças mentais graves e têm vergonha, o neuro também seria o médico dessas psiques, né? Mas não, né? Ao contrário, eles usam o neuro para fugir das doenças psíquicas do psiquiatra, é isso? Pois é, e isso para a gente que trata a dor também é algo problemático, porque como o cérebro é quem interpreta a dor, seja uma dor aguda, seja uma dor crônica, quem interpreta a dor é o cérebro. Quando as pessoas deixam de fazer o tratamento da psique, com o psiquiatra, o psicólogo, a dor e a depressão e essas conexões, elas acabam fortes. Então, quanto mais dor, mais depressão e é a mesma coisa. Quanto mais a pessoa está deprimida, mais a sensação de dor é interpretada pela pessoa. Não existe uma forma da gente mensurar quanto de dor uma pessoa sente. Não existe uma tabela ou um cálculo ou um exame que diga assim, não, a sua dor é nota 5, a sua dor é nota 7. Porque a dor é uma experiência sensorial individual. Então, se eu tenho uma experiência de vida, sou criado no apartamento, com pãozinho de ló, mamãozinho com mel, vai ser muito diferente a minha experiência da dor do que uma criança que foi criada... De pé descalço na rua. Com pé descalço na rua, tendo que ajudar os pais a carregar peso, segurando num cabo de enxada, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, a diferença na sua experiência de vida é que vai dizer a nota da sua dor. Então, assim, é notório que se eu e uma pessoa que tenha tido uma vida mais difícil se machuque no mesmo lugar, com a mesma intensidade, essa pessoa vai dizer que está sentindo menos dor. É assim. Porque aquela escala da dor que a gente vê, principalmente em filme, quanto você está sentindo de 1 a 10, ou até mesmo que já teve essa experiência de chegar no hospital com muita dor, né? E as pessoas perguntam, os profissionais perguntam, é algo para mensurar naquele momento de emergência, é isso, né, doutor? Sim. Para as pessoas interpretarem o que está passando naquele momento. Da mesma forma que só a pessoa sabe a intensidade da dor que está sentindo, a gente não pode desvalorizar o que a pessoa está informando, né? Se alguém está dizendo que está com uma dor nota 10 num trauma bobo, não é porque a cinemática ou aquela situação não foi tão grave que eu não vou dar atenção à informação que ela está me dizendo que a dor está muito intensa. Tá? Então, cada pessoa vai informar de um jeito a dor, mas todas elas precisam ser tratadas.
E quando as pessoas chegam com essa dor, né? Qual é o caminho, doutor? Isso é nas costas, o problema na coluna. Como é o caminho? São os exames tradicionais, ressonância, tomografia, para ir fazer o diagnóstico, é isso? Cada queixa de dor tem uma indicação, né? Tá. Mas a gente só consegue indicar o tratamento da dor para as pessoas depois de examiná-las, de ouvir o seu histórico detalhado, aonde o que é. Então, assim, uma pessoa que tem dor de cabeça crônica há muitos anos, pai tem dor de cabeça, a mãe tem dor de cabeça, os tios, os avós, aquela dor de cabeça que pulsa, que a luz incomoda, a vontade de se esconder no quarto escuro. É uma dor de cabeça que direciona a gente para uma enxaqueca. Então, o paciente não precisa fazer exame. Ela precisa passar por um médico que identifique o seu problema e saiba indicar o tratamento. A mesma coisa a dor nas costas. Um paciente vai passar por uma suspeita de hérnia de disco. Então, antes de sair fazendo ressonância, tomografia, raio-x, o neurocirurgião, o ortopedista vão examinar e ver se tem alguma alteração neurológica. Alteração de reflexo, de força, sensibilidade, ou se é só uma dor na lombar. E aí, dependendo do que a gente vê no consultório, de exame físico, no histórico do paciente, que a gente vai ou não indicar um exame. Porque o que a gente percebe, que o senhor falou agora da força, é que o neurologista entra justamente nisso. Eu tenho muita dor nas costas, mas eu comecei a sentir uma fraqueza na perna e, não sei, aquele remédio que eu já fui no ortopedista, que ele me receitou, que eu estou fazendo tratamento, não está funcionando. Eu comecei a perder a força, o equilíbrio. É nesse ponto que o neuro entra, porque eu acho que as pessoas confundem muito, né, doutor? Dores musculares com ortopedista, o neurologista ainda, como eu disse, né, o pessoal relaciona sempre com problemas cerebrais, com a cabeça, enfim. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram associar isso, né? Na realidade, a gente entra em qualquer fase, né? Seja só na dor lombar, seja na dor que já está correndo pela perna, né? Já é importante que seja um profissional específico, mais especialista, porque o especialista acaba tendo uma visão melhor da doença, acaba conseguindo fazer diagnósticos utilizando menos exames complementares, tratamentos mais eficazes. Então, o ortopedista, que é especialista em coluna, o neurocirurgião, que é especialista em coluna desde o início da residência, são profissionais que vão olhar para o paciente de uma outra forma. E o pessoal tem muito desvio, né? Como você disse, é sedentarismo e o celular e o computador está deixando o pessoal tudo com S nas costas. Né? A depressão e o sedentarismo são as duas doenças do século, né? Assim, enquanto a gente achar que sedentarismo é só uma forma de preguiça e depressão é uma frescura, a gente vai continuar tendo uma sociedade cada vez mais doente. Porque é o caminho das doenças, né? A gente ignorar elas. E não é assim. A gente precisa, desde lá do início das crianças, colocar elas mais ativas, fora de tela, né? Mais atividade física, controle dietético, menos bala, chocolate, mais as frutas, os alimentos, para que crianças saudáveis se tornem adultos saudáveis, né? Aí nós, adultos, sejamos os exemplos das crianças, né? Porque não adianta a gente alimentar de certas crianças e a gente cair matando, né? No chocolate, bala e no sedentarismo. Porque eles copiam, né? Acabam copiando, né? Sempre, de tudo, de palavra, de gesto, tudo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu esse primeiro bloco, não fica triste. Já a gente volta, mas ele vai ficar todinho disponível também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você compartilhar, rever quando quiser e, claro, né? Observar e ter informação de qualidade. A gente volta já com o próximo bloco do sábado. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje o nosso assunto são as dores crônicas. Isso mesmo, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre principalmente dores na coluna. E agora a gente vai continuar o assunto com o doutor neurocirurgião, doutor Rodrigo Barcelos, falando sobre a questão da fibromialgia. Doutor,
é uma doença que vem cada vez mais sendo diagnosticada e são pessoas que elas precisam cuidar muito da saúde para evitar ter dores, né? Porque as dores, elas são extremas, né? Quem não tem não sabe calcular, né? Elas podem chegar a ser realmente extremas. A fibromialgia é uma doença que cada vez mais está sendo diagnosticada precocemente, né? Os médicos estão cada vez mais atentos ao problema e é uma doença que a gente ainda não consegue dizer o porquê que ela acontece. A gente tem um mecanismo de regulação da dor no cérebro. A dor sai do... Você sofre um trauma ou bate o braço, alguma coisa, e o caminho da dor sai do local do local onde aconteceu o trauma, vai até o cérebro interpreta a dor e anula ela ou modula para que ela seja mais fraca, ou diga, não é nada, e devolve o comando para onde ela veio. Na fibromialgia, essa modulação ela está quebrada. O cérebro não consegue interpretar muito bem essa modulação da dor. Então, algumas coisas acabam acontecendo. Em especial a dor. Eu costumo dizer que se eu e uma pessoa com fibromialgia pegarmos uma agulha, nos furarmos no mesmo lugar, com a mesma intensidade, a pessoa com fibromialgia vai dizer que está sentindo mais dor. E vai estar, justamente por causa dessa questão modulatória da dor, né? E aí o fibromialgico ele é obrigado a ser saudável. Porque como a gente tem um mecanismo de dor desregulado, então a gente acaba também afetando a questão da depressão, porque a dor crônica acaba disparando o mecanismo depressivo. A mesma forma acaba alterando o comportamento no sono, porque conforme se mexe, está com uma dor muscular multifacetária em todos os pontos do corpo, dorme mal. Então, assim, são vários problemas que acometem só por causa dessa desregulação da dor. Então não é isso, uma questão neurológica mesmo, ela não é uma questão de ossos, não é uma questão de corpo, eu estou tentando explicar, não é uma questão muscular, nem de ossos, enfim, ela é uma questão mesmo que acontece dentro do cérebro, então. Ela é uma questão, na realidade, multidisciplinar, tá? Porque ela acontece no cérebro, mas a gente ainda não achou exatamente o mecanismo que faz com que isso aconteça. Não achou aquele ponto exato dentro daquele amparato que a gente sabe que existe ali. Então, sim, o fibromialgico, ele é obrigado a ser saudável. Né? Ou ele é saudável ou a doença dele vai lembrar que ele tem que ser saudável. Porque quanto mais ativo, mais atividade física regular, mais saudável na alimentação ele for, né? E mais ele conseguir controlar o humor dele, acompanhamento psicológico, quanto mais ele conseguir manter esse pilar, menor a chance dele sentir dor. Mas esses fibromialgicos, eles estão sendo diagnosticados mais cedo, doutor? E com essa antecedência dá para tratar? Tem tratamento que estabilize? Tem. O tratamento estabiliza e até faz com que a gente pare de sentir dor. Né? Existem medicações específicas que ajudam a combater a fibromialgia, diminuir a sensação de dor, mas o que a gente faz sem remédio é a base do tratamento, assim, o fundamental. Em alguns casos, até o uso do canabidiol, a medicina do endocannabinoide, ela é muito eficaz realmente no tratamento do fibromialgico. Mas é claro, canabidiol, remédio, prescrito da maneira correta. Sim, claro, tudo regulamentado. E até porque nessa questão medicamentosa, as pessoas se medicam muito, né, doutor? Sim. Então, quando a gente fala de dor, é automático. Tô com uma dor de cabeça, vou lá. E hoje é muito fácil você adquirir os remédios. Qual é o ponto que a pessoa chega de falar assim, eu já tomei de tudo, doutor, e essa dor não passa, tá me consumindo a vida, eu não consigo mais viver por causa dessa dor, assim? Aquela dor que tu já tá em casa, você tem uma dor de cabeça, que ela já se tornou quase diária, tu já tomava tomava um analgésico, aí já está tomando dois, já está tendo que tomar um monte de analgésico para a mesma dor, já não está funcionando, tu já está atrasado para ir ao médico há muito tempo. Né? Então, assim, tu está tendo dor mais de uma semana, que não melhora, já tem um alerta, né? É claro, hoje
acordei com uma dor de cabeça leve, eu nunca tenho dor de cabeça, eu tomei um analgésico, minha dor melhorou? Tranquilo. Tranquilo. Acontece. Agora, uma dor que continua se repetindo, está tendo que tomar um analgésico, insistir, uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor de cabeça, opa, tem alguma coisa errada. Dor não é algo para ficar se repetindo. Dor é alerta. Então, se o alerta está piscando várias vezes, está na hora de procurar ajuda. E essa ajuda, quando ela vem, ela, como o senhor disse, se opera muito, mas muitas vezes ela não é questão cirúrgica, é questão só de tratamento correto mesmo, né, doutor? Hoje tem a acupuntura de eletrochoque para soltar a musculatura, tem várias terapias alternativas que vocês mesmos médicos aplicam e que fazem tanto tão bem quanto qualquer medicamento, né? Sim, o que a gente faz sem remédio muitas vezes é muito mais importante do que o remédio. O remédio é para a gente mascarar aquele sintoma para que o paciente faça o tratamento sem remédio. Seja o acompanhamento nutricional, né, o equilíbrio da dieta, seja os exercícios com fisioterapeuta, os alongamentos, ou até mesmo o acompanhamento psicológico, sabe? O uso de algum antidepressivo. São as bengalas que a gente usa para fazer o tratamento e a pessoa conseguir avançar na terapêutica. E quanto menos remédio, melhor, né? Quanto menos remédio, melhor. Até porque existem dores que acontecem por abuso analgésico. Existe um tipo de dor de cabeça que é a dor de cabeça por abuso analgésico. E o tratamento é ficar 15 dias sofrendo sem analgésico. Para desintoxicar daquela medicação. Então, assim... Tem muita gente que chega nesse ponto, doutor? Muitas. Porque vai passando o dia a dia, não tenho tempo de ir no médico, toma um analgésico, toma 2, toma 3, quando vê, tá tendo que tomar todo dia, e aí para conseguir se livrar da dor de cabeça, vai ter que ficar com dor de cabeça. E aí são 2 tratamentos, né? E vem... não, a gente fala, é muito sério, a gente já trouxe até, inclusive, farmacêuticos aqui, né, para falar dessa questão da facilidade do acesso a esses remédios. E quando a gente fala de dor, é uma coisa muito rápida, porque todo mundo tem um remédio na bolsa. Já é cultural, né? Sim. Vocês que andam o mundo inteiro, é nosso mesmo ou no mundo todo é isso? Não, é no mundo todo. Uhum. É fácil chegar ao analgésico, né? E nos Estados Unidos existe até a questão dos opioides, né? A opioidofobia. Sim. Teve uma série nos streamings, né? Mostrando o uso de um tipo de opioide que causava muita dependência. E lá é muito pior do que aqui. E as pessoas acabam se viciando, né? Nesse tipo de medicação. E algumas medicações causam dependência química, né? Uhum. Então por isso que algumas medicações são bem regulamentadas no Brasil. Isso é bem legal nesse sentido. A gente tem algumas medicações que são muito regulamentadas e por isso a gente conseguiu barrar um pouco dessa questão da dependência. Diminui, mas infelizmente não zera, né? Doutor, dor do estresse existe? Quando a pessoa está naquele pico de estresse que aí ela só para com medicação para abaixar e depois ela fica com aquele corpo todo dolorido, enfim. Existe isso? Existe. Porque a pessoa no estresse está em um pico de ansiedade ou depressão, ou até uma questão mista. Então ela se contrai, ela relaxa, ela arranja os dentes. Então, a partir daí, a pessoa acaba disparando um ciclo de contratura e relaxamento que pode acabar causando dor. E aí vai parar no hospital, toma aquela medicação, dá relaxada e não continua o tratamento. Exato. Exato. Doutor, a gente falou também no outro bloco dos formigamentos nas pernas. Eu acho que também é um ponto importante a gente falar, porque tem muita gente com má postura que começa esses formigamentos e não tem noção do quão perigoso pode ser, né? Formigamento nas pernas podem ter diversas causas, né? Tá. As causas neurológicas, né, podem passar desde as hérnias de disco, mas aí vem acompanhado de outros sintomas, até as doenças dos nervos periféricos. E a principal delas é a neuropatia diabética. Tem muito diabético com quase 50, 60 anos que descobre o diabetes porque as pernas estão ficando dormentes, numa sensação de que as pernas pesam como se fossem uma bota, ficam dormentes nesse sentido também, sabe? E começam a abrir machucados. E aí quando vai ver o açúcar no sangue, a glicose está na altura, na lua.
Então, tem muito diabético que é descoberto assim. Uhum. A gente fez recentemente com o doutor, inclusive você acompanhou aqui com a gente na TV, Primavera e também na nossa rede, a questão dos microacidentes, né, dos pequenos traumas, em casa mesmo, varrer no chão, a moça acabou caindo, viralizou na internet, lavando no caso que ela estava, mas corriqueiramente isso acontece e a gente conversou na época que esses números de pequenos traumas têm acontecido, têm se elevado nos hospitais e muita gente com prejuízos e dores para a vida inteira por causa disso também, né, doutor? O traumatismo do crânio, o traumatismo da coluna são, assim, os acidentes domésticos são das principais causas de traumatismo craniano e da coluna. Uhum. Então, essas pessoas que caem, se machucam, dependendo da gravidade, podem acabar machucando nervos periféricos ou até na parte mais central da coluna ou do cérebro e disparar um mecanismo de dor refratário, difícil de tratar. E aí fica doendo a vida inteira aquilo ali, aquele ponto. Ou a gente vai acabar tendo que usar medidas mais enérgicas, invasivas, mais agressivas para conseguir tratar e amenizar. Às vezes a gente troca a dor por... Existem dispositivos, né, hoje em dia, infelizmente não disponíveis no SUS, mas que trocam a dor por dormência. E aí são 2 pesos e 2 medidas, né? Um paciente para de sentir dor, mas aquela região onde doía agora fica dormente. Então, existem esses dispositivos, mas infelizmente ainda não é tão acessível. Então, se começou a doer 1, 2 dias ou até 1 dia, dependendo da situação, é bom ficar em alerta e procurar ajuda. A dor é um alerta. Ela está te avisando, tem algo errado. Se você está tendo dor 1, 2, 3, 4 dias, a mesma dor, o alerta está ligado. Alguma coisa continua errado. É importante a gente estar observando, prestando atenção no próprio corpo, porque ele vai dando o sinal. E se a gente ignorar esse sinal, pode ser um problema mais grave. Até porque tem gente que, como a gente disse agora, cai em casa, a criança mesmo, né, cai bastante, enfim, e a gente acha, vai passar, não deu, mas depois dá uma reclamadinha aqui, outra ali, e quando vê, continua aquela situação, não pode deixar virar uma bola de neve, né, doutor? Pois é, exatamente. Então, primeiro, se não tiver acesso direto ao neurocirurgião, procura um pronto-socorro, esclarece a situação, para poder levar para frente e não transformar a sua vida num ciclo de dor. Exatamente. Tem gente que tem, né, o ciclo de dor. Acho que quando tira a dor ainda a pessoa se acha estranha. Existem muitos casos. Existem casos que a pessoa tem a dor como ganho secundário, né? Enquanto ela sente dor, as pessoas estão dando atenção a ela, né? Tem isso também. Tem. Aí por isso que o senhor falou que a psicologia trabalha junto e é importante. Isso que a questão multidisciplinar é fundamental para a gente que lida com a dor, principalmente a dor crônica, né? Porque algumas pessoas acabam se aproveitando da dor para manter vínculos, né? Que na realidade não são reais, baseado na pena, né? E é importante a gente batalhar para que essas pessoas se desvinculem disso. Então tá certo. Doutor, tem mais algum recado para deixar pro pessoal aí? Quer deixar? A gente já está no finalzinho do nosso programa. Tem mais algum recado para deixar pro pessoal parar de sentir dor? É importante manter os hábitos de vida saudáveis. Atividade física diária, tá? Vamos começar caminhando. Eu sempre falo no consultório, vamos caminhar 40 minutos todo dia, não precisa dar a volta em Criciúma em 40 minutos. Se você caminhar da entrada da sua casa até o final da casa, o importante é ser o todo dia. É o todo dia de maneira agradável que vai fazer com que a pessoa cresça e desenvolva. Não precisa comprar a melhor roupa de academia e ir para a rua, melhor tênis. Tênis, como o senhor disse, dá aquela voltinha no quintal, na quadra de casa, já resolve bastante. Isso, de maneira confortável. Sentir dor fazendo atividade física está errado. O objetivo é que seja algo agradável para que você faça todo dia. Ninguém vai fazer algo desagradável todo dia. Então tá certo, descascar mais e desembalar menos e cuidar mais da saúde, né, doutor? Perfeito, isso aí. Então, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, para você que perdeu essa entrevista, não fica triste, chegou no finalzinho, não tem problema, vai ficar toda ela disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Você, em qualquer canto do Brasil, pode acompanhar, pode divulgar informação de qualidade. Gente, dor não é normal, procure auxílio médico. Esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.